O Iluminuras recebe hoje o desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Souza Prudente. Antes, eu converso com o escritor e editor Antônio de Pádua Gurgel, que acaba de lançar 2 volumes sobre a história da justiça no Espírito Santo. Formado em comunicação social, o capixaba Antônio de Pádua Gurgel idealiza, escreve e coordena projetos de educação ambiental, socioeducativos e principalmente de preservação da memória histórica. Antônio, o hábito de ler e o gosto pelos livros surgiram cedo na sua vida. Isso foi mérito de quem? Do meu pai. Meu pai, ele era um advogado, um literato, ele era poeta, cronista e um amante dos livros. E na minha casa, a biblioteca ficava num cômodo entre os quartos e a copa. Quer dizer, você saía, acordava de manhã, tinha que passar pela biblioteca. Ia no banheiro, tinha que passar pela biblioteca. Ia almoçar, tinha que passar pela biblioteca. Ia para a sala, tinha que passar pela biblioteca. Então, eu sempre, desde cedo, fiquei acostumado a contemplar aqueles livros e fui estimulado, muito estimulado, a lê-los. E meu pai comprou para mim, por exemplo, o Tesouro da Juventude, que era uma coleção de cerca de 20 volumes, que tinha os mais variadas áreas de conhecimento e curiosidades, e estimulava muito a pesquisa, vamos dizer assim. Então tinha, por exemplo, o livro dos porquês, que eu me lembro, aos 7 anos eu li aquilo. Por que o vagalume pisca? Entendeu? Aí tinha lá, então, por que o cometa tem uma cauda? Entendeu? E assim por diante. Além de outras coisas. Outra leitura também era seleções dos Reader Digest. E a coleção de Jorge Amado, a obra de Jorge Amado, tudo isso eu, desde cedo, fui estimulado a visitar. E como isso te ajudou? Como isso ajudou na sua vida? Olha, primeiro que eu sempre, logo desde o início, eu era um bom aluno, muito bom aluno de redação, né, de português, de história. E depois, quando eu comecei a escrever, isso foi um manancial assim, de importância incomensurável, porque a gente sabe, né, todo mundo sabe, que quem quer escrever tem que ler. Né? Então, a primeira parte eu já tinha, que era ler. Né? E outra coisa curiosa também é que no primeiro ano primário, como era antigamente o sistema de ensino, aos 6 anos de idade, foi feito um concurso no Dia das Mães, um concurso não, uma premiação para o aluno que fizesse a melhor frase do Dia das Mães, sobre o Dia das Mães. Então eu fiz uma frase que foi escolhida, foi considerada melhor, que era assim: Deus me deu um suave anjo da guarda, minha mãe. Aí, por isso, como a minha frase foi considerada melhor, eu ganhei um livro sobre o Padre Anchieta, me lembro perfeitamente. E então também, aliás, curiosamente, depois, na minha coleção Grandes Nomes do Espírito Santo, um dos livros é sobre o Padre Anchieta. E então também isso aí a escola também foi um fator de estímulo para que eu me tornasse um leitor. E quais são seus livros e seus autores preferidos? Rapaz, isso aí é difícil. É melhor você dizer perguntar quais os que eu não leio, que eu também não saberia dizer muito. Mas eu leio de tudo. Eu tenho interesse desde poesia, história, leio muita história, romance, gosto muito de romance. Tenho lido muita coisa sobre o Oriente, nessa última fase da vida, nessa fase mais recente, agora nesses anos, sobre a Índia. Eu estive na Índia, né? Passei um período lá e, enfim, eu leio de tudo. Eu leio jornais diariamente, 2 jornais no mínimo, leio as revistas no fim de semana. Eu sou um leitor voraz. Você comanda também uma editora que tem já 57 títulos publicados. A gente está aqui com alguns deles e eles geralmente têm um interesse histórico. Por quê? Por que esse interesse? Não, isso foi indo. Aliás, a minha entrada no mundo dos livros, assim, profissionalmente, foi também casual. Eu estava no Rio de Janeiro na época, morava no Rio, e fui convidado a fazer um caderno sobre o socialismo, porque haveria, em julho de 1983,
uma conferência da Internacional Socialista que foi convocada pelo Brizola, que era então governador do Rio e era vice-presidente da Internacional Socialista. Então, o superintendente do Pasquim na época, José Maria Rabelo, ele me convidou para fazer um caderno especial, redigir um caderno especial sobre o socialismo no Brasil, e esse caderno circularia no período em que estivesse rolando a conferência da Internacional Socialista. E esse projeto acabou não se concretizando. E eu fiquei com um grande volume de material na mão, sem ter o que fazer, entre aspas. E aí o Zé Maria falou comigo, por que você não faz? Eu falei, o que eu vou fazer com esse material, já que o caderno não vai sair? Ele falou, faz um livro. Aí eu falei, mas eu fazer livro? Nunca tinha passado isso pela minha cabeça. Mas no outro ano, em outubro de 1984, eu estava lançando meu primeiro livro, que chamava-se Socialistas no Brasil, Partidos, Programas, Experiências, com o prefácio do Francisco Julião na época, né? Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro. Agora eu estou aqui com os dois mais recentes, que tratam da história da justiça no Espírito Santo. Você é capixaba, veio aqui especialmente para o Iluminuras, queria agradecer. Eu queria que você contasse esse primeiro. Por quê? O que te levou a escrever esse primeiro aqui? Olha, esse projeto ele surgiu em 2012, quando eu tive conhecimento de um trabalho do ministro Celso de Mello, chamado Notas sobre o Supremo Tribunal, Império e República. Aí eu achei interessante a ideia dele, porque se a gente pegasse só a partir da República, ficaria um trabalho, digamos, institucional, né, sobre os tribunais, etc. Mas o enfoque que ele deu é anterior à República. Então, ganhava uma conotação histórica mais acentuada, né? E como eu sabia que a Carta de Doação da Capitania do Espírito Santo, em 1534, é considerada a nossa primeira organização judiciária, então eu resolvi começar por aí. Então, contatei o professor Estilac Ferreira dos Santos, que é um estudioso do assunto. Para minha alegria, ele tinha feito pós-doutorado na Torre do Tombo e tinha recolhido em Portugal, entre outros materiais, ele tinha recolhido 29 processos da época da Inquisição, relativos ao Espírito Santo. O Tribunal da Inquisição funcionava na Bahia, primeiro tribunal, que era então a capital da República. E então ele tinha 29 processos, desde a acusação até a sentença, né, com os depoimentos, as diligências, enfim. Um trabalho, assim, um material riquíssimo em termos de história, porque além de ser de representar o início da história da justiça no Espírito Santo e no Brasil, ele é também um retrato de como vivia aquela sociedade, né? Por exemplo, através de quais os crimes que eram considerados mais graves, como era o comportamento do processo, né? Como o processo era feito, entendeu? E tudo isso refletia o modo de vida naquele início de colonização do Brasil. Tem outro trecho interessante. Este ano está completando 480 anos da publicação dessa carta, não é isso? Exatamente. A carta, na verdade, ela é de 1534 e esse ano agora está fazendo 480 anos que isso ocorreu. E, então, também, né, de alguma maneira, esse trabalho tem essa motivação, embora indiretamente. Vou pedir então, Antônio, para você ler um pouquinho desse volume 1 aqui para a gente, por favor. A partir de meados do século XIII, os alcaides, ou representantes do rei, passaram a ser assistidos por alguns novos funcionários de nomeação régia para que melhorasse a administração da justiça e a manutenção da ordem. Surgiram depois os corregedores, no século XIV, igualmente para manter a justiça, a lei e a ordem. Bom, este é o primeiro volume, Antônio, e este aqui é o segundo, que é Da República Velha à Era da Cidadania, que é um trecho mais recente, não é isso? Exatamente.
E por que você decidiu dividir, fazer 2 volumes? Olha, um dos principais motivos é pelo tamanho, né? Porque o primeiro volume tem 492 páginas. E, na verdade, o projeto original previa a publicação de 3 volumes. Mas nós acabamos, como esse primeiro volume ficou muito grande, então o projeto ficaria assim além das nossas condições de viabilizá-lo. Então nós reduzimos para 2 volumes e nesse segundo volume do Tribunal da República Velha, a Era da Cidadania, pega desde 1890, onde para esse, até os dias atuais. Agora você falava que a intenção inicial era fazer 3 volumes. Aqui tem 2. Vem mais um volume aí pela frente? Não, vem vários outros. Não apenas em termos locais, lá no Espírito Santo já está prevista a publicação de mais 2 volumes, mas também nós pretendemos expandir esse projeto para as outras unidades da Federação. Nós sabemos que muito poucas unidades da Federação têm um trabalho de memória semelhante a esse, com publicações, com publicação de livros. E então nós estamos nos colocando à disposição dessas unidades judiciárias para empreender projetos como esse que nós estamos empreendendo no Espírito Santo. Todo tribunal tem uma comissão de gestão documental que é diretamente ligada a essa questão da memória do Poder Judiciário. Então, e como existe o Programa Nacional de Memória do Judiciário, então essas ações vêm de encontro a uma política do Conselho Nacional de Justiça. É uma demanda do Conselho Nacional de Justiça que se realizem projetos como esse. E Antônio, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Iluminuras. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Bom, este foi só o primeiro trecho do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua, dessa vez com o desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Souza Prudente. Não saia daí. O Iluminuras está de volta e desta vez para conversar com o desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Souza Prudente. Muito obrigado, desembargador, pela presença aqui no Iluminuras. Prazer é nosso, estou às ordens. Eu começo perguntando se o direito é o ganha-pão e a verdadeira paixão do senhor? Certamente. A minha vida está totalmente dedicada ao estudo do direito e à aplicação do direito, sempre a serviço do valor maior, que é a justiça. E quando é que essa paixão começou? A rigor, nós iniciamos o gosto pelo direito quando resolvemos estudar direito na histórica Faculdade de Direito do Largo São Francisco, a conhecida Arcadas do Largo São Francisco. E, evidentemente, este convite viera de um colega de seminário que conviveu comigo por longos anos no curso de filosofia dos estudos superiores dos redentoristas do Brasil, em São Paulo. Ele já estava há alguns anos cursando direito e quando eu o reencontrei depois de sair do seminário, ele me fez o convite e hoje até agradeço por esse convite que abriu os caminhos da minha vocação para o direito e a justiça. E o gosto pela literatura é anterior, eu imagino? A literatura foi despertada desde os primeiros anos de escola primária. Eu tinha uma professora do curso primário que era uma pessoa muito dedicada às letras, não é? Já há muitos anos, não é? Como criança no interior de Sergipe, numa pequena cidade chamada Cedro de São João, ela já nos ensinava o gosto pela literatura, sobretudo no gênero poesia. O senhor destacava aqui uma professora que foi fundamental na formação do senhor. Eu sei que teve um outro professor,
pai do ministro Carlos Aires Brito, que o senhor também gosta bastante, não é isso? Exatamente. Já cursando o segundo grau na Escola Técnica de Comércio de Propriá, uma bela cidade que fica às margens do Rio São Francisco. Lá eu tive o prazer de ter como professor de História do Brasil e Universal o doutor Francisco de Brito, conhecido como Dr. Britinho. Era o nosso juiz da comarca de Propriá e também o grande professor respeitável da Escola Técnica de Comércio de Propriá. Pegamos realmente uma amizade, né, em termos culturais, a ponto do Dr. Britinho convidar-me para degustar os seus sonetos do melhor estilo parnasiano e, sobretudo, um poema em tercetos que ele redigiu em comemoração à Revolução Francesa. E depois que ouviu a declamação deste poema, ele me fez um outro convite para levar essa declamação ao Rotary Club de Propriá, por ocasião da visita do presidente internacional do Rotary naquela bela cidade sergipana. E o convite foi tão honroso, e o resultado foi melhor ainda, porque ao final da declamação, o presidente do Rotary Internacional convidou-me para estudar História e Literatura nos Estados Unidos da América. E o senhor foi? Não fui. Por quê? Não fui porque eu tinha apenas 14 anos de idade e estava dentro de um colégio religioso, né? Estudava num seminário diocesano. E o bispo diocesano, D. José Brandão de Castro, que era um mineiro culto, também poeta, né? Da escola simbolista, né? Um dos maiores entusiastas dos versos de Alfonso de Guimarães, seu ilustre conterrâneo, ofertou-me uma outra oportunidade. Eu deveria então ir estudar filosofia depois de concluído o segundo grau em São Paulo, especialmente em Aparecida do Norte. E para lá eu fui, né? Só que ao término quase do curso de filosofia, não cheguei mesmo a concluir o último ano de filosofia, eu já decidi por deixar o seminário e aceitar um convite de um colega para trabalhar na primeira empresa, grande empresa de São Paulo, né, onde esse colega já integrava o corpo jurídico e fazia o curso de Direito no Largo São Francisco, né. Eu recebi o mesmo convite e fui trabalhar nas indústrias Votorantins, ali na Praça Ramos de Azevedo. Portanto, aí começou a minha vida de estudante de Direito nas arcadas do Largo São Francisco. E aí começou a história do senhor com o direito. Que vinculação o senhor faz do direito com a literatura? A vinculação é plena, porque se o direito é uma ciência, né, das mais importantes no campo das ciências humanas, pois é função do direito regular o comportamento humano, né, em sociedade. Lembrando aqui a expressão genial de um dos maiores juristas que nós tivemos aqui neste país, respeitado mundialmente, Miguel Reale. Ele faz uma pergunta de gênio e ele mesmo responde: o que é o direito? E ele responde: direito é tudo aquilo que não é errado. Só os gênios têm uma resposta dessa. Portanto, o direito regula o comportamento correto, regular, do ser humano em sociedade. E a literatura também auxilia demais o direito, porque ela nos ensina a construir o imaginário jurídico, né? Dentro do campo da literatura, eu posso citar aqui, e agora nós estamos, brindados, não é? Uma nova edição desse livro extraordinário que atravessou várias gerações, que é exatamente O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, agora na tradução literária belíssima de Frei Beto. Além do Pequeno Príncipe, das obras de Miguel Reale, que outros livros e autores o senhor destaca? São muitos autores. Na área processual,
eu li praticamente todas as obras de Eduardo Juan Couture. No meu entender, é o grande processualista, não é? Que trouxe para a ciência do direito processual uma contribuição extraordinária. Né? Depois, também me dediquei ao direito ambiental, né? E fiz a minha tese de doutorado nessa área, por entender que o direito ambiental é um direito que transcende as barreiras do tempo. Diferentemente do nosso clássico direito civil, onde a vida começa no espaço, não é, ainda uterino, não é? A nossa ordem jurídica garante os direitos do nascituro com vida, não é? Mas parece que tudo termina com a morte. O direito ambiental, ele tem uma dimensão muito maior, possui uma dimensão infinita, porque diante do que já se contém em termos de princípios dirigentes do direito ambiental, desde a grande Convenção Internacional de Estocolmo, em 1972, até a última Convenção Internacional, né, da Rio+20, e sobretudo concentrando nos princípios dirigentes da ECO 92, nós vamos hoje compreender porque a nossa Constituição do Brasil é uma Constituição essencialmente ecológica, onde ali se garante o direito ao meio ambiente saudável para as presentes e futuras gerações. Nessas duas áreas, desembargador, direito civil e direito ambiental, que autores o senhor destaca? Do direito processual civil, né? O autor que hoje eu recomendo para todos os estudantes, como um jovem processualista, que tem muito ainda a contribuir com a ciência do direito processual e que já contribuiu bastante, é o nosso ilustre professor Luiz Guilherme Marinoni. E, obviamente, sem desconhecer o trabalho extraordinário dos discípulos diretos de Túlio Liebman, o grande processualista italiano que aportou no Brasil durante a Segunda Grande Guerra Mundial e fez escola, chamada Escola Paulista de Direito Processual, de onde surgiram Alfredo Buzaide, autor deste código que agora está prestes a ser substituído pelo novo CPC, a professora Ada Grinover, né, o professor Kazuo Watanabe, foi meu colega das arcadas do Largo São Francisco. Bom, o senhor citou aí várias referências, vou escolher uma delas, um professor brasileiro, para a gente conhecer um pouquinho mais. É o professor Luiz Guilherme Marinoni. Luiz Guilherme Marinoni é professor titular de Direito Processual Civil da Universidade Federal do Paraná. Mestre e doutor em Direito Processual Civil, sua dissertação de mestrado é considerada um marco no estudo da tutela antecipatória na América Latina. Marinoni tem 36 livros publicados. Para a gente encerrar nossa conversa aqui, desembargador, o que é o verdadeiro juiz? Qual que é o papel do juiz? O juiz, como está traçado no perfil da Constituição da República Federativa do Brasil, não é um simples funcionário público, não é um simples agente da administração do Poder Judiciário. O juiz, como dita a Constituição Republicana, é um agente da soberania popular, pois ele integra um dos poderes da República. E, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, todo poder não emana do Estado, mas sim do povo. O povo que é o titular do poder. Assim, os três poderes republicanos, legislativo, que redige, elabora as leis como a manifestação da vontade soberana do povo, os agentes do poder executivo, que devem executar essas leis fielmente, e também os agentes do Poder Judiciário, que têm a missão precípua de resolver os conflitos que possam surgir exatamente na interpretação da lei, na aplicação da lei, né, e nas relações intersubjetivas e também nas relações de ordem coletiva, social, política e difusa, né, que são amparadas pela nossa ordem jurídica nacional. Ok. Desembargador, é isso. Termina aqui a nossa entrevista e eu gostaria de agradecê-lo bastante. Muito obrigado. Às suas ordens. Bom, e muito obrigado a você que nos acompanhou hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.